você que nos acompanha aqui pela TV Comunitária e pelas plataformas digitais do Sindicato dos Bancários de Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários. E vamos para o pensamento do dia. Uma equipe é como um conjunto de ferramentas. Uma não pode trazer tudo, mas juntas, sim. E para começar o programa de hoje, vamos direto para os dias de luta. Em 26 de fevereiro de 2011, foi lançado o livro de ficção sobre o desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva, irmã e cunhado do autor da obra de Bernardo Kuczynski. Veja aí. 26 de fevereiro de 2011. Neste ano, é lançado cá o livro de ficção sobre o desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva, irmã e cunhado do autor da obra, Bernardo Kuczynski. Formado em física, o escritor optou pelo jornalismo, tendo colaborado com os jornais alternativos Opinião e Movimento. Também lançou, em 2014, o livro Você Ainda Vai Voltar Pra Mim, com histórias sobre a ditadura. 26 de fevereiro de 2011. O programa de hoje vai mostrar um debate que ocorreu no Sindicato dos Bancários de Brasília no último dia 24 de fevereiro. Foi um debate especial sobre a FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa Econômica Federal. Veja a primeira parte do debate. Conversarmos sobre um assunto que não se esgota, que é a FUNCEF, algo que está no nosso debate há décadas, e esclarecer dúvidas e acatar sugestões, proposituras e tudo aquilo que se queira falar e fazer sobre FUNCEF. Então essa é a ideia desse debate. É um tema que está palpitante na base e a gente está sempre dialogando sobre isso. Na responsabilidade que temos de conversar com todo mundo e de representação dos trabalhadores naquilo que nos cabe, a gente tem sempre feito debates semelhantes e hoje é mais um desses momentos em que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. Eu sou o Enilson da Silva, diretor da Federação e também da Confederação. Queria chamar aqui para fazer uma breve saudação e de imediato, após essas saudações, a gente já iniciaria uma apresentação do Firmino, que é nosso colega na FUNCEF, ele é do... Cadê o Firmino? Está aqui, né? Então, Firmino, então chega para cá, você que já está aqui do lado. E eu queria também chamar o companheiro Jair, que já chegou, estava lá fora, não sei se está aqui no plenário. Jair, nosso companheiro presidente da FENAI, também aqui para saudar os colegas que estão presentes neste plenário. A Marlene, ela como presidente da Associação dos Aposentados, queria também pedir a Marlene para vir aqui conosco. Marlene, e nós estamos aqui também com o colega, o companheiro Fernando Neiva, que é nosso representante eleito no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Fernando, por favor. Bom, considerando que estas palavras iniciais podem ser entendidas como essa saudação de praxe, queria então passar a palavra para o nosso presidente da FENAI, o companheiro Jair, que foi secretário-geral desse sindicato e que tão importante papel desempenhou aqui, resultado de uma história longa de representação dos trabalhadores, um cara que já foi demitido lá nos anos 90, quando representava os bancários naquele período nebuloso que vivemos sob o governo Collor. O Jair foi um daqueles colegas que foram demitidos e, resultado de uma luta nossa, acabou sendo reintegrado depois e de lá para cá sempre tem tido uma atuação bastante atuante na defesa dos interesses naquilo que compete a ele nessa história toda. Então, Jair, para fazer uma breve saudação aí aos colegas, em seguida passo para o companheiro Fernando Neiva. Pessoal, boa noite. Obrigado aí, Enilson, pelas palavras. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, né? O Fundo de Pensão, a própria FUNCEF, né, tem apresentado aí um quadro de déficit, né? Vocês sabem que também está tendo uma CPI dos fundos de pensão e isso tudo traz para a gente, nas entidades, uma preocupação, que
que é o destino, né? A gente tem atuado bastante na defesa da fundação, defender os benefícios que se conquistou, defender os planos ou defender aquilo que é importante para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, a preocupação com a solução do déficit. Tem uma legislação, né? A FENAI nunca se furtou de fazer esse debate, de acompanhar, mas também não vai fazer nenhuma maluquice, né? De estar vendendo ilusão para as pessoas, porque isso não seria interessante. Então, esses debates, né? A FENAI tem ajudado, né, o Firmino a viajar os estados, a fazer debates, porque nós temos uma carência de informação, porque a contra-informação nós temos bastante. Agora, a informação correta, né, o Firmino tem uma atuação importante no Conselho, nós tivemos eleições, né, em 2014, tem um grupo eleito, então tudo isso são fontes de informação para a gente. Então, a FENAI se solidariza aqui, o Enilson, com essa atividade aqui do sindicato, porque teremos que ter outros debates desse, porque a gente às vezes só se preocupa um pouco com a fundação, com a FUNCEF, quando a gente começa a fazer cálculo para se aposentar. Né? Quando a gente entra na Caixa, a gente sempre acha que não se aposenta, não é isso, Adilson? Mas o tempo passa e a gente sabe que se aposenta. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento desde quando a gente entra na Caixa. Mas, de mais a mais, a gente tem acompanhado com muito cuidado, com muito carinho, o desenrolar da Fundação. Confira agora um quadro direto da redação do Sindicato dos Bancários de Brasília, seguido de um breve intervalo. Não saia daí! Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Direto da Redação. Confira as notícias. Em mais uma importante vitória, o sindicato conquistou na Justiça, em primeira instância, o pagamento das 7ª e 8ª horas, via ação coletiva das bancárias e bancários da Diretoria de Finanças, a DIFIN, do Banco do Brasil. A sentença é da juíza Noêmia Garcia Porto, da 19ª Vara do Trabalho de Brasília. A ação foi ajuizada em dezembro de 2014, quando o sindicato ingressou com ações coletivas por diretoria em favor de todos os assessores da Direção-Geral do Banco do Brasil. O BB foi condenado a pagar 2 horas extras diárias a todos os bancários que trabalharam como analista-assessor na DIFIN no período de 16 de dezembro de 2004 a 5 de fevereiro de 2013. Câmara autoriza a Caixa e Banco do Brasil a comprar participações de outras empresas. O texto base da medida provisória número 695 de 2015 concede novo prazo de permissão até 2018 para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal constituírem subsidiárias e adquirirem participação em empresas, inclusive no ramo de tecnologia e informação. Agora, a matéria aguarda a apreciação pelo Senado Federal. O sindicato participa da posse de novos funcionários da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. O sindicato participou na terça, dia 23, da posse de 92 funcionários da Diretoria de Tecnologia, DITEC, do Banco do Brasil, no auditório Edifício Sede 4, localizada na 716 Norte. O sindicato reforça ainda que o Banco do Brasil precisa acelerar a convocação dos concursados aprovados no concurso vigente. O sindicato faz campanha para atualizar dados cadastrais de seus associados. Como forma de manter o banco de dados consistente e coerente com as constantes mudanças que ocorreram nas lotações de bancários e bancárias do Distrito Federal, o sindicato está promovendo a campanha para que vocês, associados, atualizem os dados cadastrais junto à entidade. Entre em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone 3262-9090 ou por e-mail centraldeatendimento@bancariosdf.com.br e atualize seus dados. Assim, você estará contribuindo para uma comunicação mais ágil e eficiente com a sua entidade sindical. Em reunião com o Banco do Brasil, o sindicato reforça a necessidade de mais contratações. A necessidade urgente de mais contratações para melhorar as condições de trabalho nas unidades do Banco do Brasil voltou a ser pauta de reunião entre o sindicato e a DIPS, Diretoria de Pessoal, realizada na segunda-feira, dia 15, e que contou com a presença da deputada federal Érica Cocai e de representantes de um grupo de concursados da instituição financeira. Ilegal e expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é prática corriqueira nas instituições bancárias, figurando entre as principais reclamações nos PROCONs.
Entre as formas usadas estão incluir seguro de proteção ao crédito nos empréstimos, apelidado de seguro calote, e condicionar a concessão de crédito à contratação de outros serviços. Por uma sociedade mais justa, o sindicato, que condena veementemente a venda casada, exige mais ética dos bancos. E o Direto da Redação termina aqui. Tchau e até a próxima edição. O objetivo de manter um banco de dados consistente e coerente com as constantes mudanças que ocorrem nas lotações dos bancários, o sindicato está realizando uma campanha de atualização de dados cadastrais. Caso você, bancário, tenha mudado de setor, procure atualizar seu cadastro. Entre em contato com a central de atendimento pelo telefone 3262-9000 ou centraldeatendimento@bancariosdf.com.br e atualize seus dados. Assim, você contribuirá para uma comunicação mais ágil e eficiente com o sindicato. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Sindicato dos Bancários manifesta profundo respeito pelas mulheres, que apesar das adversidades, se mantêm conscientes na luta diária. Acreditamos que esse poder mágico que as mulheres possuem, tanto na família quanto na sociedade, é um dos ingredientes responsáveis pela beleza do mundo em que vivemos. A homenagem é do presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo. Acesse bancariosdf.com.br. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30. E sábado ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. Vem aí o Torneio dos Campeões 2016 do Sindicato dos Bancários. A competição contará com a participação dos campeões Dínamo, Juvenil, HSBC e Amigos para Sempre. As partidas serão realizadas na Associação Brasil HSBC, no Parque Way, nos dias 27 e 28 de fevereiro e no dia 5 de março, quando acontecerá a final. A programação completa está no site bancariosdf.com.br. Agora quem assiste o programa TV Bancários pode enviar sugestões de pauta e perguntas para os nossos convidados. Nossos contatos são tv@bancariosdf.com.br. Anote também o número do nosso WhatsApp, 61 7818 7251. Participe! O programa TV Bancários está de volta. E chegou a hora do quadro Além de Bancário Eu Sou. Hoje vamos conhecer Eduardo Pimentel, que além de empregado da Caixa Econômica Federal, é designer de protótipos. Meu nome é Eduardo Pimentel. Além de bancário da Caixa, eu sou designer de protótipos. Esse daqui é um dos trabalhos que eu fiz, né? Por enquanto foi o maior. Uma armadura, ela feita totalmente em impressão 3D, em plástico. Ela foi feita em várias peças hoje, porque a impressora caseira ela tem uma restrição de tamanho ainda na área de trabalho. Então a gente tem que fazer em vários pedaços e ir colando e fazendo uma finalização nela, igual como você faz com um carro. Você emassar, usar tinta poliéster, que isso aqui é uma tinta automotiva, fazendo os efeitos para parecer mais real, parecendo metal mesmo, usado com alguns danos. Eu, como faço mais por hobby, eu não costumo cobrar tanto nela, mais pela gratificação de ver uma coisa que ela nem existia fisicamente e você passar todo o processo até ela se tornar algo real, né?
Aqui estão outros modelos que eu fiz, né? Algumas réplicas de capacete, por exemplo, esse daqui do Star-Lord, do Guardiões da Galáxia, Mega Man, que foi um jogo que marcou muito a minha infância. Esse outro capacete aqui é do jogo Destiny, o mesmo daquela outra armadura que eu tô fazendo para esse ano, além de algumas outras miniaturas, né? Isso aqui é de um jogo também, a caixa, que isso aqui eu fiz ela para ficar com um efeito parecendo com madeira velha mesmo. Pode utilizar ela tanto para guardar cartas, como algumas pessoas gostam de guardar charutos, né? Que eu já tenho o tamanho, que dá para guardar mais ou menos 4 charutos aqui. Uma outra que eu terminei hoje, uma máscara do Demolidor. Falta fazer a solda dessas duas partes, que é da série do Netflix. Isso aqui já é uma encomenda, é para um amigo meu lá de São Paulo, que eu tô fazendo para ele. Ainda vai ter a parte toda de lixar ela, fazer o acabamento e fazer um efeito para ela parecer couro, como na própria série. Ele vai imprimir aquele modelo, vai subindo camada por camada, ele vai fazer esse modelo aqui, dois dele, na verdade. Isso aqui é uma outra impressora que eu estou construindo, todas essas peças plásticas foi eu que fiz. Aquela foi uma outra impressora que eu fiz, né? Eu trabalhei com ela uns 5 meses, eu troquei a mecânica dela para outra, ficou só a armação dela. Uma das ferramentas que eu utilizo, né, uma micro retífica, eu uso ela tanto para fazer uma técnica de soldagem, como para auxiliar para lixar a peça, para deixar ela mais lisa. Aqui embaixo, deixa eu pegar aqui. Essa daqui é a matéria-prima que eu utilizo para fazer a impressão. Algumas empresas estão desenvolvendo para daqui a, em média, 10 anos, já conseguir replicar órgãos. Já fizeram teste, já conseguiram replicar orelhas, alguns órgãos menores. Eu convido todos os bancários interessados para conhecer a minha página e um pouco do meu trabalho no Facebook. O endereço é facebook.com/firecragprops. Ótimo trabalho, Eduardo. Voltamos a exibir agora o debate da FUNCEF que ocorreu no Sindicato dos Bancários de Brasília no último dia 24 de fevereiro. Então, o impacto da renda variável, uma desvalorização de 3.700, quase 39,90 e poucos por cento de valorização, um Ibovespa nesse período menos 11, a rentabilidade da FUNCEF foi um pouco melhor, da carteira de mercado à vista um pouco melhor, mas mesmo assim ruim, negativo, e a meta atuarial para este período, 39,84. Meta atuarial, todo mundo sabe qual é o conceito? Precisamos falar nela ou não? Meta atuarial é aquilo que os ativos da fundação têm que render no ano para garantir o pagamento das nossas obrigações, que são os benefícios. Então, algo em si, entre inflação mais 5,5 em média. É essa a meta atuarial. É inflação mais 5,5. Esse é o que o fundo tem que render para poder garantir as obrigações com os participantes. Aqui, problemas. Renda variável em Vale do Rio Doce e tem um outro problema chamado SET Brasil. FIP, Fundo de Investimento em Participações. Aqui, vou apresentar para vocês as duas emissões da tela. Aqui foi a primeira emissão para a participação nesse fundo. Esse fundo ele foi criado a partir da necessidade da Petrobras em adquirir sondas. Podemos fazer no final? Em adquirir sondas para exploração do pré-sal. Primeiro contrato, 7 sondas, por isso o nome SET Brasil da empresa. 7 sondas a uma captação de 30% do valor, 1.822 bilhão, o restante do dinheiro, carta compromisso do BNDES para financiamento a longo prazo. Aqui apontando uma taxa de retorno de 13,5% além da inflação.
Aqui vamos também fazer um parênteses, isso tudo antes da Operação Lava Jato, onde o risco era risco Petrobras, a maior petrolífera latino-americana, uma das 3 maiores do mundo. Aqui, nós entramos na primeira emissão, Petros, 350 milhões, FUNCEF, 350 milhões, Bradesco, 250 milhões, BTG Pactual, 250 milhões, Santander, 250 milhões, já desmistificando que o investimento foi só fundos de pensão, tá? Tem investidor privado, Previ, 180, Valia, 100 milhões, Lakeshore Partners, 1 milhão e a própria Petrobras, com 91 milhões, totalizando aqui os 182 milhões. Na sequência, podemos fazer no final, amigo? A gente já tem 2 inscritos. Na sequência, veio um novo pedido da Petrobras para aumentar para 22 sondas, mais 22 sondas, totalizando aí 29 sondas no total. Essa segunda emissão, houve o aporte de capital deste grupamento aqui. Petros, mais 1 bilhão e 36, FUNCEF, mais 1 bilhão e 36, Bradesco se manteve, foi diluído, continuou 250 milhões, BTG Pactual passou para 1 bilhão 937, ocupou espaço do Bradesco e parte do espaço da Previ, Santander botou mais 250 milhões, a Previ abriu espaço para 2 parceiros em investimentos internacionais deles, Luque Ventura, 285 milhões, e Eight Partners, 509 milhões. A Valia botou mais 100 milhões, a Lakeshore entrou com mais 3 milhões, a Petrobras mais 269 milhões e fundo de investimento, fundo de garantia, mais 650 milhões. Totalizando aqui, para as 29 sondas, 7 bilhões e 900 milhões de reais, com mais o financiamento, a carta compromisso colocada pelo BNDES para todo esse investimento, algo próximo a 70% do restante do valor. Este capital aqui, para o grupo que estava encaminhando, foi-se buscando, comprou-se material, tem uma sonda pronta que boia, mas falta equipamento, outras 2 em construção e um monte de metal. Nisso, esperando-se a liberação do investimento, do financiamento a longo prazo da carta compromisso do BNDES. Nisso veio a Operação Lava Jato. Inviabilizou todo o fundo. A Petrobras veio buscar a renegociação e a redução do número de sondas. O BNDES retirou as 2 cartas compromisso e o fundo não se sustenta dessa maneira, ele não sobrevive. Eu não tenho nem como entregar as sondas e não tenho nem... Porque se eu for buscar hoje a mercado dinheiro para terminar as sondas que nós temos em construção, eu não consigo ter retorno suficiente, porque eu vou ter que pagar, não vou ter minha rentabilidade de retorno e terei que pagar se for para entregar as obras. Aí uma estratégia que já está encaminhada entre a FUNCEF e a Previ é de lançar a perda, esses valores, e ir para a justiça, com o seguinte argumento. Uma coisa é você construir uma sonda, pôr ela no mar, ela afundar ou explodir, que é um risco do seu negócio. Outra coisa é você ter uma contratante inviabilizando o negócio para qual você foi contratado e você colocou dinheiro, tá? No caso da Petrobras, com a exposição de Lava Jato, e o BNDES ter tirado. Então, a estratégia é de buscar, junto à Petrobras e o BNDES, o retorno desse dinheiro. Porque quando foi feito o investimento, você calcula, você faz todo as suas ponderações no sentido de você cuidar, mitigar os riscos do negócio. Aqui, não foi nada vinculado ao risco do negócio que inviabilizou o FIP. Foi a exposição política, a exposição de corrupção, a exposição toda criada dentro da Petrobras que inviabilizou. Então, a FUNCEF e Previ, já fomos à Justiça, já está encaminhada a ação, para buscar, tanto da Petrobras quanto do BNDES, esse prejuízo. Nós lançamos em abril, 498 milhões a perda, e no balancete de outubro nós lançamos 510 milhões. Então, 1 bilhão foi lançado em perda
pela FUNCEF para a gente buscar, porque pela legislação, ela só reconhece uma perda quando, para a justiça, você só pode buscar a reparação de uma perda quando você reconhece ela. E nesse caso a gente reconheceu aí 1 bilhão, lançou a perda para a gente ir à justiça buscar a recomposição desses valores. Tá? Agora, aqui nesse mesmo período, de 2003 a 2014, nós tivemos uma rentabilidade de 441% e uma meta atuarial de 284%. Pô, olhando assim, esse fundo está bombando, né? Uma rentabilidade dessa? Porreta. Sim, bombou até 2000, principalmente até 2011, depois ela teve uma pequena queda, mas foram feitos neste período uma série de adequações necessárias. Uma coisa é você ter um déficit econômico, conjuntural, ou com algumas críticas dizendo que é de má gestão, que não o é, mas vamos considerá-lo aqui. Outra é você ter um déficit previdencial, um déficit atuarial. Tá? Então nós vamos dizer aqui as alterações que foram feitas nos planos para que a gente evitasse de ter esses déficits atuariais. Primeiramente, alguém lembra qual era a idade mínima para se aposentar na FUNCEF? 55 anos de idade. Todos os fundos de pensão, quando foram criados, estabeleceram como piso, idade mínima para se aposentar 55 anos de idade. Homem ou mulher. Alguns pequenos fundos de bancos estaduais, foram muitos deles comprados pelo Itaú, pelo Bradesco, a Banerj, Benji, Funbep, que é o do meu estado lá, o Fundo do Banco do Estado do Paraná. Até hoje é 55 anos de idade. Para a FUNCEF regulamentar e trazer para valores, para idades iguais à da legislação, foi reduzido para 48 anos mulheres, 53 homens. Essa redução de 55 para essas idades custou, à época, 3 bilhões e 715 milhões. Significa dizer que eu estou pagando 7 anos a mais de aposentadoria para as mulheres e 2 anos a mais de aposentadoria para os homens. Os homens se aposentam em média com 53 e a mulher com a idade pelo INSS 48. Tá? Então, em média, eu estou dizendo que eu estou pagando mais. Para isso tem um custo. Previdência não tem como eu garantir para vocês renda vitalícia para vocês, para os seus dependentes, quando couber a questão da legislação, e para a sua pensionista, se eu não tiver previsto esses valores, se eu tiver previsto isso. Foi a época utilizado 3 bilhões e 750. Medidas prudenciais ainda. Em 2006, 2007 e 2009, nós fizemos alterações de tábua de mortalidade dos nossos planos de benefícios. Uma em cada ano, são 3 planos. Só para a gente ter ideia do que é isso, alguém lembra a expectativa de vida que foi divulgada pelo Diese em dezembro do povo brasileiro? 74 anos e meio. Essa é a expectativa de vida do povo brasileiro. Para os planos de benefícios da FUNCEF, em média, mulher é 88 anos e homens 83 anos. Nós vivemos mais que a média brasileira. Foi necessário fazer isso para adequar a nossa massa. Por quê? Se eu não tenho a minha massa aderente à minha questão previdencial, se eu trabalho vamos trabalhar com 74 anos e 6 meses, todo mundo, aí o pessoal começa a viver mais do que deveria. Eu não usei isso nos cálculos, me falta dinheiro. Eu não tenho condição. Cada mês, em média, que você vive mais, eu não tenho dinheiro para garantir a aposentadoria de todos. Então, essas adequações custaram, nesses 3 anos, 2 bilhões e 760 milhões de recursos que nós tínhamos dentro da Fundação. Em 2007, foi realizada a redução da taxa de juros. Até 2007, a taxa de juros que compõe a meta atuarial era a inflação mais 6, como a ampla maioria dos fundos de pensão. Só os 3 maiores que reduziram para 5,5%, tá? Que foi Previ, Petros e FUNCEF. Os outros todos mantêm a meta atuarial em 6%, que hoje, se a gente tivesse uma situação, exigiria um esforço muito maior, uma exposição a risco muito maior para a gente tentar conseguir
contemplar este patamar de 0,5%. Este 0,5% custou 1.644 bilhões para as reservas que nós tínhamos. Em 2010, tivemos que fazer, começou já a discussão em 2006, mas finalizou em 2010, a discussão do custeio do REG-REPLAN não saldado. O REG-REPLAN não saldado, o modelo dele, que é o benefício definido, é idêntico ao regime geral do Brasil. Quem está entrando agora contribui e ajuda a pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. É um regime de pacto de gerações. Como a partir de 98 foram os últimos que entraram no REG-REPLAN não saldado, é um grupo pequeno, são 6.800 participantes, 3.000 aposentados, 3.800 não. Tá? Mas, para quem estava aqui e não estava aposentado, a partir do debate do saldamento, poderia chegar a ter que fazer uma contribuição de até 34% da sua renda. Porque você paga um percentual do teu salário para ter o benefício definido de se aposentar com salário da ativa. E aí, vou botar aqui entre parênteses, o salário da ativa do REG-REPLAN não saldado não é o mesmo de todos os outros colegas. Porque eles não podem disputar cargo, eles não podem ir para o PFG, tem uma série de restrições, vou usar um termo aqui, de sacanagens, que a política de RH da patrocinadora criou, tá, neste período. Então, é um descasamento. E para regularizar isso e fazer um método de custeio linear, que é o que nós temos hoje, em 2010 foi utilizado 88 milhões para você ter hoje o custeio que é de 8,9%. Todos os que estão no REG-REPLAN ativos contribuem da sua parte do seu salário, 8,9% para garantir aquele salário de aposentadoria ativa. Outro ponto que custou 5.565 bilhões se chama reajuste de benefícios saldados, que é um mecanismo que nós criamos em 2006 com o saldamento para o novo plano. Quando eu digo nós, criamos, o grupo que estava dentro da fundação ajudou a construir. Eu não estava, eu estou eleito desde 2012, mas o grupo que estava na fundação até então, representantes dos participantes, ajudou a criar esse mecanismo, que é o Fundo de Revisão de Benefício, que funciona como? Toda vez que eu supero a meta atuarial, 50% daquele valor vai para um fundo. Quando eu tiver condições de dar no mínimo 1% de aumento real para todos os participantes do REG-REPLAN saldado e do novo plano, eu vou lá e dou o percentual de aumento real. Esse mecanismo foi estabelecido por quê? De 94 a 2002, muitos aqui devem lembrar, qual foi a política de RH da Caixa? Abono salarial e reajuste zero. Reajuste zero quase, porque teve um ano com 5, outro ano com 1, que nem perto da inflação do ano não passava. Mas era uma forma que ela dava o montante, ela juntava o salário do teu salário num bolo só, nas 13 parcelas, aplicava a inflação do ano e te pagava em dinheiro. E não dava um centavo para quem estava aposentado. Esse mecanismo foi criado para recompor essa perda do pessoal que estava em vias, ou já estava aposentado, ou em vias de se aposentar. Como o REG-REPLAN não saldado é claro e é definido que você tem o benefício no momento que você solicita, que faz o cálculo das últimas contribuições, é um modelo que eu não tenho como dar aumento real. Agora, nesse modelo aqui eu tenho. Aqui foi dado, além dos incentivos para a migração, lá do saldamento, de 9 mais 4, em 2007 foi dado 3,54% de aumento real. Quem tiver curiosidade, entra na página da FUNCEF, procura nos extratinhos, está lá. Em 2008, 5,35%. Em 2010, 1,38%. Em 2011, 2,33%. Somando assim mais de 12%, sem capitalizar. Mais de 12% de aumento real. Como política de recomposição do poder de compra dos aposentados. Foi um outro mecanismo que foi criado para assim. Então, os recursos que nós tínhamos, e aqui esses valores são capitalizados até dezembro de 14, a gente está trabalhando todos os dados com 14, tá? Valores nominais, 13 bilhões, valores atualizados, 21 bilhões. Se eu não tivesse dado nada disso, eu teria 21 bilhões a mais em caixa. Mas teria problema
de 55 anos para se aposentar, teria tábua de mortalidade desenquadrada, não teria reduzido taxa de juros e o custeio do pessoal estaria desenquadrado. E não teria feito uma política de recomposição salarial. Este é a discussão. Modelo que existe, só nós temos esse modelo de recomposição salarial. O modelo que existe hoje na legislação é a CNPC 26, que ela trata do déficit e do superávit. Déficit, 3 déficits consecutivos equaciona. Superávit, 3 superávites consecutivos, onde você ultrapasse a reserva especial de 25%, você distribui 50% para o associado em forma de BET, benefício especial temporário, 50% você devolve para a patrocinadora. É o modelo que o Banco do Brasil pagou por 4 ou 5 anos até 2013. 2013 foi o último ano porque eles deixaram de ter superávites consecutivos que ultrapassassem 25%. 2014 tiveram que voltar a contribuir e já não tiveram benefício especial. Imagine a situação de você incorporar uma renda extra por 5 anos consecutivos, que, me desculpe, se alguém dizer não incorporou, em 5 anos consecutivos você recebendo uma renda extra, quem que não incorpora no seu salário? E, a partir de agora, teve essa perda a partir de 2014, que foi o último ano que eles receberam. É o mecanismo. Esse não, nós não devolvemos 1 centavo para a patrocinadora. Porque a discussão que nós sempre tivemos naquele grupo que estava, e eu represento as entidades que compuseram, que apoiaram para a eleição em 2012, é vislumbrar que o dinheiro entrou na fundação, ele é do participante. E chegou a hora do quadro Pelas Ruas. Hoje vamos conhecer o malabarista Lucas Lima. Meu nome é Lucas dos Santos Lima, eu sou artista de rua, trabalho com malabarismo, jogo as claves. Não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Então, tem menos de 1 ano que eu jogo, que eu trabalho no Sinal. E veio através do teatro circense, que eu participo de um grupo de teatro de circo lá em Goiânia. Aí a partir daí surgiu o interesse de adicionar isso também no circo, né? Aí eu fui treinando, e aqui é meu estágio remunerado. Muita gente de fora que trampa com teatro, com malabares também aqui. E sempre vai juntando, é tudo uma família só, saca? Todo mundo unido, um tem, outro não, ajuda, fortalece todo mundo. E assim nós vamos girando. Eu já cheguei aí no Rio, no Tocantins, lá foi a primeira vez que eu fui pro Sinaleiro, lá em Palmas, lá no Goiás também, em alguns lugares, e agora aqui em Brasília. Tô começando, mas vou longe ainda. Cara, eu pretendo ter uma companhia de circo minha, hein, velho? Montar minha companhia, sair por aí, espalhando a arte sempre. A meta é espalhar a arte por onde for, levar um pouquinho, deixar um pouquinho. Ó, passei por aqui. Aqui que eu tiro minha renda, aqui, minha viagem, meu aluguel, comida, tudo. Pra nascer uma canção, com a fé do dia a dia, encontro a solução. E para quem não sabe, durante uma reunião anual com os gerentes, com o presidente do Bradesco, realizada em São Paulo, foi convidado como palestrantes o ex-capitão do BOP, Paulo Storoni, e também Diógenes Lucas, um dos fundadores do GAT. O conteúdo foi bem ofensivo e pesado. Confira a matéria realizada pelo secretário de imprensa do sindicato, José Garcia. Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro foi realizado um encontro anual dos gerentes do Bradesco com seu presidente. Até aí, normal, se não fosse o caráter militar implementado pelo banco nessa reunião. Simplesmente eles resolveram convocar o ex-capitão do BOP, né, consultor do filme Tropa de Elite, Paulo Storoni, e também o fundador do Gate São Paulo, Diógenes Lucas. Olha só, eu estava pesquisando aqui na internet, teve granada, teve tudo nessa reunião. Olha só como é que foi.
consistentes que o nosso, pessoal. O nosso portfólio é amplo de produtos e serviços e a gente fica ali atrás querendo apresentar e os caras fogem da gente. Quando eles querem interagir, a primeira coisa que eles fazem é dar tiro de fuzil na gente e nós temos que ir lá e apresentamos novas opções. Olha só, você pode sair andando conosco carregado por nós no final da questão, cara. Então é um cliente muito difícil, mas o BOP é o que é em razão da dificuldade do cliente. Primeiro, que o bancário não é soldado e cliente não é bandido. E esse tipo de assédio organizacional, quando a pessoa fala, não tem comprometimento, pede para sair, isso é uma das grandes causas do adoecimento do bancário. No último dia 18, nós fizemos um encontro de saúde aqui no sindicato e temos um vasto material para apresentar para o banco. Seu Guido, gerente de varejo, granada na mão. E esse foi mais um programa TV Bancários aqui na TV Comunitária. Obrigada pela audiência e qualquer dúvida ou sugestão, não esqueça de entrar no portal bancariosdf.com.br.